Dia. Feche os olhos, vamos orar juntos aqui nessa hora. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos instrua com a Tua palavra. O Senhor sabe do propósito que temos de estarmos todos aqui e sabe também em que condição estamos, cada um de nós com as suas próprias limitações, alguns cansados, outros sobrecarregados com algumas preocupações, mas nós queremos, Senhor, passar um tempo aqui de um contato direto com a Tua palavra e a partir deste contato com ela nos alimentarmos, Senhor. Peço que o Senhor nos visite com graça, também, ó Deus, complete aquilo que nós não temos por nós mesmos e nos dê o crescimento que nós precisamos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Na pergunta que eu fiz no grupo, a respeito da lição passada, quem havia feito, provoquei ali para saber, como é que vocês estavam. Eu acho que dá para a gente ir alcançando as lições por fazer, mas não dá para a gente deixar de fazer, Então foi uma provocação para que você perceba que é possível, aos poucos, você ir complementando ali aquelas lacunas aí de lições que você precisa, e para que isso não se acumule na sua rotina, mas que possa ser um exercício seu também. Então não deixe de fazer e vá correndo atrás, e eu tenho certeza que ao final do nosso tempo aqui nós todos vamos estar com nosso compromisso concluído. Alguns têm mais tempo, outros menos, mas fiquem firmes, Vão de pouquinho em pouquinho, mas não parem. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, caminhe. Se não puder caminhar, se arraste, mas não pare. Tá ok? Bom, vamos lá abrir. Nossa lição de hoje é a lição 9 e nós vamos passar aqui o primeiro momento tratando dela em alguns pontos, e eu quero depois, se nós tivermos tempo oportuno, na segunda parte do nosso tempo hoje aqui, eu gostaria de tratar este estudo de caso, o marido de Maria a deixou. Está lá depois na página 12, e nós vamos começar a colocar algumas coisas que nós já temos visto até aqui, de uma forma mais prática, para ver como é que a gente lidaria com esses assuntos aqui. Bom, então abra lá, lição 9, lidando com o eu, parte 1. Você já deve estar inteirado que quando nós temos a parte 1 e a parte 2, nós cobrimos na lição parte 1 os dois elementos iniciais de todas as lições, e na parte 2 os dois elementos finais. Alguém pode me dizer quais são os elementos ali de cada lição? São 4. Alguém sabe? Não entenderam? Minhas libras são horríveis, O propósito da lição, esboço, depois a perspectiva. Esse seria a estrutura, Quando eu digo os 4 elementos, eu digo assim, o que cada lição trata, do ponto de vista de cada problema. Primeiro, trata o problema do ponto de vista de Deus e das Escrituras, e o problema do ponto de vista humano. Cada lição vai trazer, a primeira coisa que ela faz é uma diferenciação, como o homem vê o problema que ele está vivendo e como Deus vê aquele problema que está sendo experimentado por aquele indivíduo. Segunda parte, a esperança bíblica. Como é que essa pessoa encontra nas Escrituras a esperança de poder superar aquele problema?
Então a lição, quando tem parte 1, ela trata desses dois elementos: o problema do ponto de vista de Deus e do homem, e a esperança bíblica que a palavra de Deus oferece para o problema. Na parte 2, vai nos dar a base bíblica para solucionar aquele problema, e também o método, a prática bíblica de como é que aquela solução é colocada então em prática na vida do indivíduo. Se estamos na parte 1, nós vamos tratar dos dois primeiros elementos: o problema do ponto de vista de Deus e dos homens. A gente chama de o caminho de Deus e o caminho do homem, é o que você tem sempre aí como referência na lição. E depois a esperança bíblica, como é que a gente pode crer que Deus vai nos dar vitória sobre esse problema. Bom, uma outra coisa antes de iniciarmos é que nós terminamos a primeira parte do nosso manual. Então você se considere um vitorioso, uma vitoriosa. Você já passou da primeira fase. As 8 primeiras lições, elas são uma parte do nosso manual. Nós temos agora 13 lições daqui para frente. Todas elas vão tratar de um problema específico, de alguma perspectiva específica, de uma área que a gente vai lidar, e elas vão então aplicar tudo aquilo que nós já aprendemos da lição 1 à lição 8. Bom, então você já está quase no final. Só falta agora 13 lições para você terminar aqui a sua jornada de treinamento em autoconfrontação. Mas não desista, tá? Também não minta que fez a lição. Deus vê. Tá bom? Eu sei que aquele que colocou ali fez de brincadeira. Espero, né, que tenha sido uma brincadeira. Mas teve um espirituoso lá, que eu não vi quem é, mas alguém disse assim: já fiz, mas é mentira, né? Então tá bom, vamos lá, vamos ler o nosso texto base, que está em Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu quero ler um outro texto antes de nós entrarmos aqui. Quem pode abrir Romanos, capítulo 12, verso 3 e ler para a gente? Romanos 12, 3. Quando vocês leem esse texto, o que vocês tiram assim de primeiro impacto quando vocês ouvem esses dois textos? O de Cristo dizendo a respeito de um verdadeiro discipulado, que é o que é ser discípulo de Jesus, e esse texto de Romanos. Vamos escolher aí algumas impressões disso. O que vocês pensam a respeito disso? Pode falar qualquer heresia que nós não vamos contar para ninguém. Não vai sair daqui. Há uma advertência dizendo que a gente não deve se considerar melhor do que ninguém, nem mais nem menos, mas a gente tem que ser igual, nem melhor nem pior. Aqui ele fala que a gente não deve se considerar. Nós nos considerarmos nem melhor nem pior. Alguém tem uma outra, algum acréscimo a isso? De acordo com a medida da fé. Se eu te perguntasse o que seria essa medida da fé, é o quê? É difícil medir a fé, né? É difícil? Então, como é que ele pode dizer que é de acordo com a medida e não diz pra gente como é que é essa medida? Certamente tem uma medida. Se ele está dizendo aí, a questão é saber qual é a medida.
existe uma resposta bíblica, obviamente, para isso, senão Paulo não estaria jogando esse argumento aí. Mais alguém quer fazer um acréscimo do texto de Lucas? Alguém entende ali o que Cristo está dizendo? Quem quer ganhar a vida, perder a vida, quem quiser ganhar, perde. Quem parece, né, uma coisa meio confusa assim, para entender. Como é que a gente entenderia isso na prática? Pode dizer de uma forma bem simples, direta. Acho que é para eu deixar a minha carne e viver sobre a lei de Deus. Fazer não o que a minha vontade, essa é a perder, né? Eu deixo de fazer aqui na terra, minha carne terra, para viver no meu espírito. Então você faz uma escolha entre duas, ou uma decisão entre duas realidades. Elas têm a ver, me corrija se eu não tiver entendido corretamente, tem a ver com os desejos e vontades. Eu abro mão de algumas coisas, ou de desejos e vontades pessoais, para viver a vontade de Deus para mim. Então isso seria, quem quiser ganhar a vida vai perder, porque não vai viver para Deus. E quem... porque seria assim, eu vou perder as coisas do mundo, né? Então, tem muita coisa que é legal, mas que eu não devo. Certo. Né? Não tem que considerar, né? Isso para mim. E eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar a eternidade. Certo. Então existe aqui uma troca, na sua opinião? Não é troca, é escolha. Se eu vou perder alguma coisa e ganhar outra, eu estou trocando. Troca, uma escolha, uma graça dele. Então é quase que uma resposta. E quem é que pode dar essa resposta? Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não sou eu. Quem é de nós que pode dar essa resposta? Que tipo de ser humano pode dar essa resposta para Deus? O que tem fé. Então o que está colocado nesses dois textos é que existe um ponto central neles dois. Eu preciso crer que eu estou abrindo mão de algumas coisas e ganhando outras, mas não pode ser por uma troca, porque senão seria uma negociação somente. Mas eu faço isso porque eu creio em algo que aconteceu na minha vida e eu estou só respondendo a isso que aconteceu na minha vida. Então Jesus vai colocar de uma forma, o apóstolo Paulo vai colocar de outra, mas é exatamente a mesma coisa. O centro é, se eu creio que Jesus é alguém que merece ser seguido pelos méritos que ele tem, por ser quem ele é, por reconhecer o que ele fez por mim, então eu perco prazerosamente a minha vida para ganhar algo que Deus tem para mim, que é uma vida também. Paulo usa isso em Filipenses. Ele diz que ele decidiu, julgou, considerou tudo que ele tinha como lixo, para ganhar o quê? Para ganhar aquilo que ele encontrou na pessoa de Cristo Jesus, para conhecer o poder que há na ressurreição de Cristo Jesus. Então essa é uma troca, mas é uma troca consciente, baseada em um argumento só das Escrituras: a fé. O sujeito pode trocar muito, se ele tiver muito o que trocar, ou ele pode trocar pouco, se ele tiver pouco o que trocar, mas todos farão o mesmo movimento de resposta a Cristo, pela mesma motivação, pela fé. Por que é importante a gente perceber isso? Porque a partir de agora, os textos que nós vamos estudar tem a ver com essa disposição do coração. Não tem mais a ver com uma coisa que eu simplesmente entendi que está certo, que está errado e por isso eu faço. A maioria das mudanças que nós vamos propor para nós e para outras pessoas, elas têm como ponto de partida aquilo que a lição está falando aqui: como é que eu lido com o eu. Vocês já viram isso desde o começo. O eu é exatamente o resumo que vocês fizeram. São os meus desejos, as minhas vontades, algumas delas legítimas e não pecaminosas,
algumas delas ilegítimas e pecaminosas, algumas delas legítimas que Deus cobra que eu não tenha, que eu não satisfaça, e algumas delas ilegítimas e pecaminosas que Deus diz que eu tenho que me apartar delas. A gente poderia ter aqui várias coisas sendo colocadas. Por exemplo, é legítimo alguém estar preocupado com a sua saúde física? Sim, não é legítimo? Mas é legítimo alguém estar preocupado com a sua saúde física, a ponto de não conseguir nem sair de casa com medo de alguma coisa acontecer com ela? Por que não é legítimo? Se ela está preocupada com a saúde física. Se ela disser para você, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente, fico preocupado com isso, eu tenho coisas para fazer, é uma preocupação legítima. Ela já está doente, já só de preocupar. Então vejam que são coisas legítimas. Por que eu não devo pensar assim? Porque existe um ensino bíblico que me dá uma direção para viver de uma outra maneira. Não é porque ela é legítima ou ilegítima. Se não estiver dentro do plano de Deus para me dar vontade de Deus, pode ser uma coisa perfeitamente legítima, mas aquilo pode se tornar um problema para mim. Então essas lições vão nos ajudar a olhar não para o problema, mas para a fonte do problema. Do ponto de vista bíblico, o problema sempre tem uma fonte. De onde procedem os maus desígnios, essas coisas pecaminosas? Onde a Bíblia diz que nascem? Do coração. Então, para aquilo que é secular, vai falar ego, superego, né? Essas coisas todas para identificar alguma coisa que está por trás ali, ou em num lugar mais íntimo. A Bíblia não tem essa linguagem. Ela diz do coração. E o coração, ele não é só o pedacinho, ele envolve o centro das vontades. Então, quando a gente fala lidar com o eu vou agora começar a lidar com o centro das vontades, e a partir dali, então, eu vou analisar o problema que eu tenho que lutar. Então, vamos mudar aqui. Eu fiz só essa introdução para você perceber que existe aqui, sim, um conteúdo muito proveitoso para a gente, e ele seria extenso. Nós não temos como cobrir isso aqui, nenhuma parte dessa lição, com menos de 2 horas e meia. E nós temos aqui nessa lição 9, 3 partes, porque são assuntos que mexem demais com a gente, e a gente vai discutir, e vocês vão perguntar, e vocês vão ficar com questões para serem respondidas. Então, o que eu proponho para vocês? Nós vamos passar por cima dos temas na nossa primeira parte, e vocês vão aguçar aí o conhecimento de vocês com isso. Durante essa semana vocês vão ler e vão tentar fazer as tarefas e se aprofundar nos textos. Na semana que vem, como o conteúdo é menor da lição 10, a gente tira o primeiro momento nosso só para discutir o conteúdo dessa lição, aí discussão mesmo, daquilo que a gente entendeu, o que eu fiquei com dúvida, e aí a gente faz aqui um debate que eu acho que será mais proveitoso do que eu só ficar lendo o cabeçalho aqui e mostrando para vocês algo que vocês naturalmente vão fazer aqui junto com a lição. Então, minha proposta para vocês hoje é: eu vou ler aqui os princípios da página 2 e vou tratar de alguns pontos aqui para mexer com a sua forma de pensar, para desafiar você a procurar nessa lição se eu estou dizendo para você a verdade ou se eu estou só colocando uma opinião minha. E na semana que vem vocês vêm com um bombardeio de coisa para a gente discutir aqui na Bíblia. Vocês concordam com isso? A nossa segunda parte, a gente vai estudar aquele caso da Maria que foi abandonada pelo marido. Ok? Vamos ler lá os princípios. Princípio número 33, perspectiva de Deus. Deixa eu ler a caixinha ali que está em cima. Diz assim: você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor.
Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos, se você quiser amadurecer como filho de Deus. Perspectiva de Deus. Princípio 33. Ninguém odeia a si mesmo. Ah, pastor, você não conhece uma amiga que eu tenho, ou um amigo que eu tenho. Ela já se cortou várias vezes, ela já tentou o suicídio, ela não consegue nem olhar no espelho, porque ela não gosta dela, ela se odeia. Mas a Bíblia está dizendo aqui: ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Como é que a gente traduz isso aqui nos temas que nós temos aqui? Se você virar, nós vamos continuar lendo os princípios, mas se você virar na página 4, nós vamos ter ali 3 palavras, lá no cabeçalho, diz assim: autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. As 3 expressões apontam para uma coisa. O texto de Romanos que nós lemos diz o que, minha irmã? Lembra aí para a gente só a paráfrase do texto. Qual que era o cerne do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3? O que nós não podemos ter a respeito de nós mesmos? Se achar melhor. Ou ter um conceito a respeito de si fora do que ele é. Nem diz nem para cima, né? Você não deve pensar a respeito de você nem muito, que seria a palavra aqui exaltação do eu, e nem abaixo, que seria autodepreciação. Então Romanos está nos indicando que o caminho de Deus é um caminho de equilíbrio. Eu nem sou muito aquele supra-sumo, mas também não sou aquele resto. Por quê? Porque existe uma verdade bíblica ao meu respeito que me diz que eu não sou assim. E como é que eu descubro que eu não sou assim? O texto termina dizendo: de acordo com a medida de fé que foi dada a cada um de vocês. Então, se tem uma fé dada a nós, ela tem como propósito nos manter cientes do que? Da minha identidade agora na pessoa de Cristo Jesus. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente progredir aqui. Princípio 34. Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Quem puder, abra o texto de Romanos 8, 14 e 17. Fica com ele aberto e nós vamos ler ao final da leitura desse parágrafo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que o seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida, apesar de você ser, por natureza, inadequado. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo e lhe deu um propósito de vida, conformando a imagem de Cristo. Leia Romanos então 8, 14 a 17. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temer, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então, o que Paulo está dizendo que o Espírito Santo comunica conosco diretamente? Que nós não somos nada mais, nada menos que filhos de Deus. Então, alguém que se autodeprecia desconhece uma realidade, se ela for um crente, da sua identidade em Cristo, e ela foi transformada. Realmente, antes de Cristo, ela era uma pessoa,
Depois de Cristo ela é outra pessoa. Então o que o texto está nos dando aqui é uma esperança. Eu não preciso ficar dizendo para a pessoa, não, você é isso, você é aquilo. Eu só preciso dizer para ela que ela é alguém que foi alvo do amor de Deus e ela é um filho ou uma filha de Deus Todo-Poderoso. O que passa disso é exagero, e o que está abaixo disso também é falta. E eu só preciso ter o equilíbrio para dizer para ela que ela tem uma nova identidade em Cristo. Princípio 35. O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende de sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir. Que vocês sabem que a linguagem de agir envolve pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé, e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou obras boas, mas insignificantes diante dele. Então aqui entra o outro lado da moeda. O sujeito 1, ele se autodeprecia porque não conhece a sua nova identidade, e o outro, a exaltação, porque ele acha que ele é muito santo diante de Deus, e o texto vai nos mostrar diferente. Ponto 2, lá na página 3, diz assim: você deve ser grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Deus o ama com um amor perfeito, que independe de qualquer fraqueza ou limitação que você possa ter, ainda que você não mereça tal amor e nada possa fazer para merecer. Princípio 37. Você poderá vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do eu ou a autocomiseração assim que perceber que a preocupação consigo mesmo é pecado. Você deve confessar a ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. 38. Você foi liberto do poder do pecado, inclusive no que diz respeito aos pecados, com uma ênfase declarada no eu: inveja, ciúme, cobiça e ganância. Você pode se alegrar em cada circunstância e ter uma atitude semelhante à de Cristo. Aqui tem uma nota, nós não precisamos ler, e agora eu quero ler com você aqui um resumo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para tratar desses temas da página 4. O que nós temos aqui o ponto principal aqui da página 4, se você quiser anotar aí, é o ponto 4 em numerais romanos e o ponto 5 também em numerais romanos. Nós vamos depois voltar aqui rapidinho para ver isso, mas eu quero fazer um apanhado aqui destas definições, tá? O ser humano tem uma tendência natural de oscilar entre esses dois extremos. Se você já lidou com pessoas assim, você vai saber que nós podemos estar nos exaltando em algum momento e também nos autodepreciando em outro momento. Então, existe aqui uma oscilação natural, e quando eu digo natural, eu digo da natureza humana, não espiritual, da natureza antes de Cristo, que é esta natureza carnal. E os dois extremos apontam para palavras bíblicas. Por exemplo, o que seria uma palavra bíblica para exaltação de si mesmo? Orgulho, soberba? Exatamente. Nós temos uma definição bíblica destas mesmas atitudes. Quando alguém se orgulha demais de si mesmo, se exalta a respeito de si mesmo, ele está pecando, porque o orgulho é um pecado. Quem foi o primeiro orgulhoso aí da história bíblica? Satanás, né? O pecado dele é um pecado comum entre nós, né? Nós temos essa
capacidade, assim como o diabo. Olha só, é por isso que Jesus disse para aqueles homens lá que eram fariseus e estudiosos, né, escribas dos dias: vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, vocês não fazem o que Deus diz. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês obedeceriam a Deus. O que ele está dizendo? Que a natureza humana, ela obedece um pai, não o Criador, mas aquele que lhe encheu de orgulho e soberba, que é o próprio Satanás. Ambos os extremos são frutos de uma visão distorcida da identidade e propósito do ser humano. Além disso, a autocomiseração surge como um reflexo da mesma distorção. Um exalta-se a si mesmo porque não se enxerga biblicamente, ele não sabe como reagir às circunstâncias da vida e a si mesmo, aos seus desejos de forma bíblica, e aquele que também tem uma autodepreciação da mesma maneira, ou autocomiseração. Os dois têm o que em comum? Tanto o que se exalta quanto o que se deprecia. Qual que seria? Não tem nada a ver um com o outro, pastor. Um ele é para cima, o outro é para baixo. Será? O foco dele está em si mesmo. Tanto um quanto o outro olham para si mesmo e eles são o centro de toda a sua preocupação e vontade. Então veja que não é o problema de você levantar a autoestima de alguém ou nem de baixar a bola de alguém. Essa pessoa precisa parar de olhar para si mesmo nessa perspectiva de autossuficiência e desejos que devem ser saciados, e olhar para onde? Para aquilo que Deus teria para ele ali, de plano para a vida dele. Então as duas coisas, elas se opõem à perspectiva bíblica de que nós devemos buscar essa consciência de que Deus é soberano em todas as coisas. Eu poderia aqui dar vários exemplos. Por exemplo, a autodepreciação ocorre quando uma pessoa se vê de forma negativa e sente-se inferior aos outros. Esse pensamento pode surgir de comparações entre ela e alguém, falhas passadas, coisas que elas fizeram errado e aquilo, traumas que elas sofreram, ou até mesmo uma tentativa distorcida de ser humilde. Eu chamo isso da pessoa que fica caçador de elogio. Ele se vende como uma pessoa humilde porque o grande interesse da vida dele é receber elogios. E já que ele não é bom em nada, então ele é bom em não ser nada. Então ele diz esse diminutivo sempre a respeito dele, para ouvir as pessoas dizendo: não, que isso, não fala isso de você, olha, você é uma pessoa especial, você e aquilo. Dá aquela massageadinha